Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não... Então, com muita alegria que nós anunciamos a presença do Dr. Júlio César Tonelli. Ele é engenheiro eletricista, empresário do ramo de loteamentos e condomínios de Florianópolis, Santa Catarina. Preside o capítulo 1340 da DONEP de Florianópolis. Também é diretor regional e coordenador de seminários da DONEP. E ele é casado com a Rosinha, que se encontra aqui do lado dele. Vamos recebê-los, então, com muito carinho, aplaudindo. Boa noite a todos. Conforme anunciado, meu nome é Júlio César Tonelli. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida. Eu sou natural de Londrina, no norte do Paraná. Sou o mais velho de 5 irmãos. Meu pai, contador, depois veio a ser comerciante na área de instrumentos musicais. Tivemos uma vida bem humilde, porém o pai sempre cuidando para que estivéssemos estudando nos melhores colégios. E assim foi. E eu logo cedo migrei para ciências exatas, me formei em técnico em eletrônica e, querendo mais, fui fazer engenharia elétrica. E me formei em 1980, engenheiro eletricista, e casei naquele ano, e querendo mais estudar, fui fazer pós-graduação na USP. Eu, uma pessoa muito racional, e estudava muito, e a minha especialidade na pós-graduação era na área de materiais. Eu estudava matérias bem complexas na época. A USP era uma referência nacional para projetos de alta tecnologia. Eu lembro, na minha época, que nós estávamos começando no Brasil a vir a fibra ótica, a fibra de carbono, e eu estava desenvolvendo uma fibra de boro tungstênio, que era um elemento ainda desconhecido, e até hoje no Brasil ainda não tem essa matriz. São usados nos flaps de aeronaves espaciais. E eu estudava nesse meio acadêmico, muito racional, e eu lembro que eu tinha uma matéria que chamava-se Transmissão de Ondas Eletromagnéticas na Estratosfera. E para fazer essa matéria, eu tinha uma outra matéria que chamava-se Matemática Cósmica. Se vocês acham matemática difícil, a matemática cósmica é uma coisa bem difícil mesmo. Meu professor dizia: Tonelli, você estuda isso que vai mexer com seus neurônios e você vai ficar com a cabeça muito boa. De fato, mexeu mesmo. Tinha uma outra matéria que eu fazia, que na época chamava-se Mecânica Fina, e hoje chama-se Nanotecnologia, que é pegar um fio de cabelo e dividir por 1000. Nós trabalhávamos nessa expectativa e perspectiva de medidas. Um fio de cabelo dividido em 1000 vezes, essa era a nossa medida naquela época. Hoje é até mais complexo ainda, a nanotecnologia. E eu lembro que um dos estudos que eu fiz nessa mecânica fina, nós estudávamos, pegávamos um relógio suíço, e pegava o pulsão do relógio e o mancal aonde vai o ponteiro, e nós tínhamos um óleo que colocava entre o mancal e o pulsão do ponteiro do relógio, e nós calculávamos qual era a resistividade no mancal, no pulsão. E o óleo colocado entre o mancal e o pulsão é o óleo mais viscoso que existe na face da Terra. É o óleo humano que tem nas nossas juntas. Então, os suíços retiram o óleo das nossas juntas e colocam no relógio suíço, porque é o óleo mais viscoso que tem na face da Terra. O homem ainda não descobriu um óleo com tamanha viscosidade. E eu calculava qual era essa resistividade que havia entre esses dois elementos. Essa era a minha vida. E eu estava pronto, depois de 2 anos, 1982, eu lembro que era a Guerra nas Malvinas, e eu estava lá na USP, e já estava me preparando para defender a minha tese, e eu já estava com bolsa
para fazer um doutorado na Alemanha, porque o meu orientador era alemão, e a minha tese se tratava de processos alemães no sentido de fazer essa fibra de boro-tungstênio, e eu estava tudo certo. E, na época, eu tinha um Dodge Charger, quem conhece esse carro? 79, isso 82, um carro feito de aço, um motor V8 de ferro, e era um carro que andava, era 3 marchas na mão, assim, o câmbio era a primeira, segunda, terceira, você estava 200. E eu, de fato, um dia eu estava na madrugada, eu ia para São Paulo, e eu estava 140 por hora, e um touro sentado na pista, e vinha um carro do outro lado, eu não podia desviar, não tinha acostamento, e eu encarei aquele touro, joguei ele 70 metros para frente, ainda bem que ele estava sentado, né? O carro deu perda total, virou um acordeão assim, eu só quebrei o óculos, eu lembro, na época, e o carro deu perda total, e eu voltei para Londrina, e na semana seguinte eu não fui para a faculdade, depois na outra também não fui, e eu tinha uma empresa de engenharia elétrica que fazia projetos, e comecei a ganhar dinheiro nesses dias, e fiquei a terceira semana, fiquei a quarta, e abandonei a área acadêmica, abandonei os estudos, e me torno aí empresário na área de projetos e instalações elétricas. Isso foi em 1983. Vocês devem, quem é da minha idade sabe que 83, 84, 85, 86 foi o tempo que nós, brasileiros, adentramos ao maior laboratório econômico da face da Terra. Entrava um ministro lá e nós éramos as cobaias, vocês lembram disso? Era plano, mais plano, e plano disso, e plano... Foram 6 ministros, acho que trocaram, né? E a gente tinha esses planos econômicos. E eu era uma pessoa que trabalhava muito, tinha muito projeto, muita demanda para atender, mas eu não fui preparado para planos econômicos. Eu fazia projetos elétricos e obras nas instalações elétricas. Então, ganhava dinheiro e perdia dinheiro, ganhava e perdia. E foi assim até 1989, que eu resolvi sair de Londrina, e porque eu queria crescer, e vou para São Paulo à busca daquele mercado, que era um mercado muito pujante, e, na época, estava começando a iniciar os grandes shopping centers em São Paulo. E eu demora um ano para conseguir conquistar aquele mercado, que era muito fechado. Eu era do interior, e eles não davam muita, assim, possibilidades, né? Mas eu conheci um empresário, e ele apostou em mim, e eu comecei a fazer grandes obras em São Paulo. Eu lembro que eu fiz o Shopping Paulista, fiz Shopping Tamboré, West Plaza, grandes obras, fiz um depósito da CIA de 50 mil metros, lá em Tamboré, 50 mil metros em Tamboré, e comecei a ganhar mercado, eu conquistei a simpatia daquela empresa, e aí eu já comecei a fazer obra no Brasil todo. E em 89, isso foi em 89, 90, onde a gente já estava fazendo muitos funcionários, mais de 200 funcionários na área de instalações elétricas. E eu lembro que 90 foi o ano que o Collor entrou, você lembra aquela campanha? Em 90 eu estava em Brasília, fazendo a reforma de 6 Pão de Açúcar. O Abílio Diniz, naquela época, era o proprietário do Pão de Açúcar. Hoje ele é dono do Carrefour, no qual era o concorrente dele na época. E eu estou lá em Brasília, um monte de gente trabalhando. Eu tinha pego também uma obra em uma cidade satélite para fazer 200 edifícios, esses predinhos, né? E eu peguei, enchi de gente, estava ali com muita gente em Brasília. E no dia da posse, passa aqueles aviões, eu estava no setor de hotéis, perto, ali no setor de indústria e hotéis, e aí aquela alegria em Brasília, e o Collor desfilando em carro aberto, foi uma beleza, né? Aí, à noite, vem a Zélia e fala que todo mundo ficou com 50, eu não sei se era reais, e foi aquela tragédia, né? Mas eu estava com minha bolsa cheia de dinheiro, que eu ia fazer o pagamento do pessoal. E eu ria, que eu falei, puxa vida, eu estou rico,
porque ninguém tinha dinheiro e ninguém podia sacar no banco, eu estava cheio de dinheiro. Só que minha alegria durou só 30 dias. Pararam todas as obras, e eu estava com 200 e poucos funcionários, fiquei com 18 funcionários só, e foi muito difícil, 91, 92, uma dificuldade tremenda. Em 92, final de 91, começo de 92, veio um amigo meu, um engenheiro que não está, um engenheiro civil que não está mais no nosso meio, ele fala: Tonelli, eu tenho um negócio da China para você. Para nós, ele falou. Eu falei, antigamente ele falava negócio da China, que é um negócio muito bom. Não tinha essa China de hoje, era em 92. E eu falei, o que é? Ele falou, vamos criar porco. Eu falei, criar porco? Aí ele mostrou um plano de negócio, um case, e eu olhei aquilo. As contas eram muito boas. Ele falou, isso aqui é um banco 24 horas. Porque a gente vai ter porco todo dia aqui para sair, vender e fazer dinheiro. E eu vi aquelas contas, falei, então vamos. Entrei com tudo, peguei o que eu tinha e o que não tinha. Compramos as melhores matrizes da Agroceres, os melhores machos, tecnologia pura. Alugamos uma granja, reformamos a granja inteira, uma fábrica de ração novinha. Iniciamos aquele processo. Vocês, com essas roupas que não entravam na minha granja, tinham que tomar um banho e botar uma roupa especial. Tamanha era a segurança. Os meus leitãozinhos, eu desmamava ele com 10 dias, e eles tomavam vitamina e leite em pó. Tiravam um porco de 100 quilos em 100 dias, com um dedinho só de gordura, com 100 quilos. Alta tecnologia. Eu tirava 12,4 leitão por porca, era uma coisa tremenda. Quando eu estou lá perto de 2.500, 3.000 cabeças de porco, que porco come, vocês não têm ideia o que um porco come. Vocês imaginem, em 100 dias ele ganhar 100 quilos. Então, aquilo comia. O que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. Porque eu trabalhava com commodity, que era farelo de milho, farelo de soja, milho, farelo de soja, farelo de arroz, sorgo, farelo de farinha de ossos, né? E outros ingredientes. Eles comiam e eu perdia 40%. Eles comiam e eu perdia 40%, porque o preço da ração era mais caro do que o preço da carne final. E aquilo ficou uma coisa terrível, e eles queriam comer o meu carro, a minha casa, tudo que eu tinha, e eu chegava com o carro, ela gritaria naquela granja, virou uma porcaria. Eu perdi tanto dinheiro que eu fiquei 2 anos sem comer carne de porco. Tamanho trauma que eu tive daquele negócio para fechar, e eu tinha alugado a granja por preço de arroba, enfim, nossa, uma tragédia, foi uns 3 anos para sair daquele prejuízo. Isso foi em 93, 94, ainda com as obras e dificuldades, sai o governo do Collor, entra o Itamar Franco, e depois inicia-se o governo Fernando Henrique Cardoso, em 94 foi isso. E aí, em 95, eu inicio o ano de muita dificuldade, mas aí aparece uma grande oportunidade, e eu estou fazendo algumas obras, e um cliente meu de São Paulo, me passa um shopping center em Maringá, lá no norte, para fazer um shopping center muito grande, com 2 torres de 15 andares, em cima uma comercial, uma residencial. E eu peguei elétrica, hidráulica, sprinkler, incêndio, águas pluviais, drenagem, água fria, água quente, todos os sistemas de som, CFTV, sistemas essenciais, tudo, vocês imaginam, numa instalação do shopping e das 2 torres. Eu coloco um monte de funcionário, alugo casa, beliche, equipamento de segurança, instrumentos, ferramentas, e vou fazer essa obra. Falei, agora eu vou ganhar bom dinheiro, um contrato bem alto, e faltando 2 meses para inaugurar, e justamente aonde, no shopping center, é justamente aonde as instalações são mais
complexos e você coloca mais gente. E não tem sábado, não tem domingo, é hora extra direto. E esse cliente falta comigo, não começa a pagar e fala, não, mas eu acerto com você quando inaugurar. E inaugurou, ele não me pagou, e eu entrei numa falência e quebrei de vez. E aí eu perdi tudo, muitos funcionários. Eu lembro que foram mais de 250 trabalhistas na época. Eu pego um caderno, coloco o nome de todo mundo, dos meus credores, e não foi eu, só eu. Pessoas que entregaram vidro, outras pessoas que também faziam uma entrega de metálica, piso, todo mundo quebrou praticamente todos os empreiteiros, né? E eu anotei e falei, eu vou pagar todo mundo. Alguns funcionários concordaram em continuar trabalhando comigo. Eu já não podia fazer nada no meu nome. Aí eu coloco a empresa, abro uma outra empresa no nome de outra pessoa e vou trabalhar. E associado a isso também, em 96, acaba o meu casamento, e eu divórcio, fico sozinho, aí uma vida muito difícil. Sozinho, sem família, e saindo sozinho para essas estradas, fazendo obra. Foram, assim, 2 anos bem difíceis da minha vida. E aí, em 1998, eu estou lá em Brasília, fazendo uma reforma de um supermercado Extra, lá em Taguatinga, e aquela reforma, como era uma reforma, eu tinha que trabalhar muito de madrugada, né, de noite, atravessar a noite, e era muito difícil. E eu fiquei num hotel, bem perto, assim, da obra. Era um hotel daqueles, não era quinta, era de 10ª categoria, aquele quartinho de 2x1, aquela luzinha de 2 watts amarelinha, sabe aquela coisa fim de carreira mesmo, terrível. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, né? Eu falei, não pode, eu preciso mudar de vida, e sem família. Diziam que a minha cor era verde musgo, desbotado, imagina que tragédia. Tamanho era assim, uma pessoa sem vida, né? E eu estava lá, e para ajudar ainda, vocês devem lembrar, né? 98 foi o ano da Copa da França, né? Perdemos de 3-0, mas para quem perdeu de 7, 3-0 não é nada, né? Perdemos de 3-0 e, enfim, naquele contexto eu estava ali. E lá aconteceu um fato interessante, que eu conheci um negócio novo lá em Brasília que enchia de gente. Era um campo de futebol de salão, imagine um campo de futebol de salão, mas era tudo de plástico inflável, e com um colchão embaixo, com plástico em cima, tudo cercado, e eles jogavam água e jogavam sabão em pó, e o pessoal jogava, escorregava, era uma brincadeira, né? Aquele campo era um campo italiano, e enchia, eles alugavam de meia em meia hora, e enchia aqui, era um sucesso lá em Brasília. Eu olhei aquilo e falei, eu vou levar isso para Londrina. Voltei para Londrina e convidei 2 amigos meus, construímos um estabelecimento com iluminação, importamos o campo da Itália, montamos, inauguramos dia 4 de janeiro de 99. Foi um sucesso absoluto. Enchia, começava às 2 da tarde e até às 5 da manhã. No final de semana emendava, não parava, a noite inteira, a madrugada dentro, e aquele povo alugando, e a gente um livro de anotações, alugavam para 2, 3 semanas. E comecei a ganhar dinheiro, e saímos no Globo Esporte, saímos no Fantástico, foi um show. Falei, pronto, agora eu achei, né? Mas aí chegou em maio, junho, começou a vir o frio. Quem é que vai entrar no sabão e água com frio? Novamente estava eu, conhecido ali a falência daquele negócio. E deu errado de novo, mas lá aconteceu algo diferente e interessante. Em março daquele ano, eu conheci a Rosinha, que era uma arquiteta. Rosinha, minha esposa hoje, por favor, Rosinha. A Rosinha chega lá, arquiteta, e eu estava com as ideias de começar uma vida nova, e eu contratei a Rosinha para fazer um projeto de uma casa. E ela começou a fazer o estudo, cobrou caro para chuchu, e eu contratei a Rosinha e comecei a namorar a arquiteta. E era, assim, a primeira vez que eu estava num relacionamento, fazia 2 anos e meio que eu estava divorciado.
E a Rosinha, ela vinha com umas conversas bem diferentes comigo. E depois ela me contou, a Rosinha faz aniversário no dia 18 de março. E ela me contou que naquele ano, que era 99, ela tinha escrito uma carta para Jesus. E ela dizia assim nessa carta: Jesus, eu não quero um sapato de presente no meu aniversário, eu quero um marido. E esse marido tem que ser assim, número 1, colocou, número 2, número 10, número 30, 35. E eu não passava em nenhum. Essa carta, segundo ela, chegou ao destinatário. Passadas-se umas 3 semanas do nosso namoro, ela viu que não era bem aquilo que tinha pedido, né? E aí a Rosinha, ela começa a ver que não era, que a minha vida era uma pessoa completamente... não tinha uma vida certa, ajustada, e ainda mais naquele meio ali, que era esse fute-sabão. E aí a Rosinha, ela ia numas reuniões de oração, e ela vai conversar com esse Deus a que ela falava, e ela está lá chorando, dizendo, não pode ser, eu gosto dele, mas não pode ser ele. Ele não tem nada do que eu pedi. E aí ela está lá orando, vem uma mulher, bate nas costas dela e diz, eis que Deus tem um recado para ti. Ela falou, fala, Deus. Esse rapaz, você vai casar com ele, e ele é um homem de Deus. E ela sai correndo de lá e vem falar comigo. Eu falei, essa mulher, ó, Rosinha, eu sou tudo, menos um homem de Deus. Mas deixei para lá, falei, isso é coisa dela, né? Passou-se mais 2 semanas, a coisa piorou. E ela viu que, de fato, não era aquilo que ela esperava. E ela vai de novo nessa mesma reunião, e vem uma outra mulher, bate nas costas dela e diz, Deus tem um recado para ti. E ela fala, fala, Deus, você vai casar com ele, vai ser rápido, ele é um homem de Deus, e vocês vão sair para o mundo falando a palavra de Deus. Ela veio falar comigo, eu falei, essa mulher é muito boa da cabeça. Aí larguei para lá, e era um dia, na semana seguinte, ela chega para mim, num restaurante, e pergunta, quais são as suas intenções? Eu estava com 1 mês de namoro, quais são as suas intenções comigo? Eu falei, eu joguei o prato no lugar, falei, como assim, moço? Não, porque nós vamos casar. Eu falei, casar não, moço. Eu falei, primeiro eu não tenho dinheiro, falei para ela. Aí ela falou para mim assim, não, dinheiro não é problema. O meu pai é dono de todo o ouro e toda a prata. Eu falei, pronto, achei. Mulher bonita e rica. E assim foi, continuamos a namorar. E no dia 18 de março do ano 2000, que é o dia do aniversário dela, nós nos casamos e fomos morar em Florianópolis. Foi quando nós casamos, do ano 2000, 18, que é o dia do aniversário dela. Só que eu ainda continuava sem atender aquelas 35 observações. Mas casamos. Casamos, fomos morar em Florianópolis. Estou falando do ano 2000, né? E 2000, 2001, o que mudou agora? Eu levava a Rosinha no carro para as obras que eu ia. Muita dificuldade, 2000, 2002, vocês devem lembrar, foi o ano da eleição do Lula. Aquele ano parou todas as obras, a coisa foi um ano muito difícil, o dólar foi a 4 alguma coisa, vocês devem lembrar, e havia muita insegurança no ar, no sentido do que poderia vir pela frente. E eu, de fato, entrei num processo de dificuldade muito grande, me endividei, muitas dívidas, e a minha empresa estava no nome de um rapaz que não está no nosso meio, que era filho de uma funcionária que trabalhava comigo há 12 anos no departamento pessoal. E nós estávamos em Florianópolis, ele chamou, vem aqui que eu quero conversar com você. A firma é Londrina, e eu peguei o carro e fomos para Londrina. Domingo de manhã, eu vou à empresa, e ele chega para mim e fala, me empresta a chave do carro que eu vou comprar uma carne para nós fazer um churrasco. Eu dei a chave para ele, ele foi e não voltou mais. E liga um advogado à noite e diz que a empresa não é mais minha, o carro não é mais meu, eu não tenho mais nada, que ele assumiu a empresa. Fiquei sem nada.
A situação já estava difícil, eu estava na casa da mãe da Rosinha, da minha sogra. Imagina você, agora, sem dinheiro, endividado, sem a empresa, sem nada. Eu falei, Rosinha, é o fim. Não tem mais solução. E eu não tinha para quem me recorrer. E eu falei para ela assim, se o teu Deus existe, se o teu Pai de fato existe, eu quero conversar com Ele. Quando é que é aquela reunião que você ia aqui em Londrina? Nós estávamos lá, né? Ela falou, terça-feira. Terça-feira, então nós vamos lá, eu quero conversar. Se Ele existe, Ele vai falar comigo. E passei uma segunda-feira terrível, marquei uma reunião com o advogado da outra parte para quarta-feira, perto do almoço. Terça-feira foi, eu não sabia o que fazer, pensei em um monte de besteira, porque eu não tinha a quem pedir socorro, sem dinheiro, sem a mínima condição de nada. Eu digo hoje que era dezembro de 2002, e eu digo que eu conheci o pré-sal antes da Petrobras, tão fundo que eu estava. E a minha situação era terrível, não tinha solução. E na terça-feira, a mãe da Rosinha emprestou, arrumou dinheiro para nós, para pagar o táxi que eu não tinha, e fomos a esse local. Para vocês terem uma ideia, era um local 2 vezes maior que esse, tinha umas 300 pessoas de pé, e eu e a Rosinha ficamos assim, a 2/3 atrás de pé, e tinha uma mulher falando lá na frente. Eu nem dava bola para o que ela estava falando, eu só olhava para a cruz assim, e dizia, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu não sabia que isso era uma oração, mas era. De repente, aquela mulher para de falar, sai lá da frente, fala com a pessoa e vem na frente da minha Rosinha, assim. Bem na frente, assim, ela pega a mão da Rosinha e abre a mão dela e fala, eis que Deus está colocando uma chave na mão de vocês. E fechou a mão dela. E essa chave, ela vai abrir portas que ninguém fecha. E o Senhor Deus está tirando todos os impedimentos da vida de vocês dois agora. E as coisas vão ser muito rápidas na vida de vocês, porque 1000 anos é igual um dia para o Senhor. E em cima da cabeça de vocês tem uma caneta de ouro, e o Senhor vai escrever a história de vocês. Na hora eu senti uma presença de Deus tão grande, eu comecei assim a me sentir cheio de Deus, e falei, Rosinha, começou, mudou tudo. Eu estou sentindo uma esperança, uma coisa que hoje eu sei o que é a presença de Deus. Falei, hoje morreu um homem e nasceu outro. E, de fato, eu conheci aquele dia Jesus. Conheci e fui feliz da vida, endividado, sem empresa, dormi em paz. Acordo naquele dia, na quarta-feira, endividado, sem o meu carro, sem minha empresa, sem nada. Mas eu falava, Rosinha, está tudo certo. Está acontecendo algumas coisas que eu não sei, mas eu tenho em mim que está acontecendo mudanças. E eu vou para aquela reunião, o meu irmão acompanhou tudo isso, que ele estava lá, e ele falou, eu vou para Ourinhos, depois você vai para lá de ônibus, que eu fiquei a pé, e depois nós vamos para São Paulo. E eu vou para aquela reunião com o advogado da outra parte, e lá eu faço a compra da minha empresa, que era minha, né, para pagar em 18 pagamentos, porque eu não tinha dinheiro. E o carro ele não devolveu, ficou com ele. E eu recomprei a minha empresa para pagar em 18 pagamentos. E pego um ônibus, vou para Ourinhos, para encontrar com meu irmão, que eu tinha orçado, lá em São Paulo, uma grande indústria, em São Bernardo. E essa indústria era tão grande que o meu cliente tinha separado em 3 partes, ia colocar 3 empreiteiros, mas eu achava que eu não pegava nenhum, devido à minha debilidade financeira, estava devendo funcionário, enfim, não tinha a mínima condição de fazer aquela obra, mas eu tinha orçado. E eu estou indo, cheguei em Ourinhos, o meu irmão entrei no carro e falou, você não vai ligar para o teu cliente? Eu falei, não vou ligar, não. A hora que eu falei, não vou ligar, ligou meu cliente para mim. E falou assim, Tonelli, você orçou aquela obra? Falei, orcei. Você orçou os 3 pacotes? Falei, orcei os 3 pacotes. Ele falou, você faz ela inteira? Eu falei, faço.
Então vem para cá. Eu estou indo, amanhã cedo estou aí. E eu falei, Afonso, começou. E eu vou a São Paulo. Chego em São Paulo na quinta-feira. Esse cliente sempre pedia 10%, 15%, 20% de desconto. E eu falei para o meu irmão, olha, ele vai pedir uns 30%, que eu vou pegar a obra inteira, eu tenho que pegar essa obra, eu vou dar o desconto que ele quiser, eu preciso pegar essa obra, era um contrato bem grande. E daí fui lá. Sentei na frente dele, ele olhou para mim assim e disse, Júlio César, você está diferente, né? Falei, estou. Ele falou assim, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu falei, pronto, vai pedir para fazer de graça, né? Eu falei, fala, rapaz. Aí ele fez uma pergunta que me deixou mais chocado. Ele falou, você orçou bem essa obra? Eu falei, pronto. Eu falei, eu orcei sim, mas diga, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu falei, fala logo, rapaz. Ele falou, não vou pedir desconto. Eu não acreditei naquilo. Ele falou, não. E mais, ele falou, você tá devendo para os funcionários. Eu falei, estou. Eu vou colocar tudo em ordem para os seus funcionários. Vou comprar as ferramentas, vou arrumar a casa, vou comprar os beliches, vou dar o uniforme. E você só tem que estar toda sexta-feira aqui em São Paulo. A obra começa em janeiro. Você chega na sexta e vai embora na segunda. Eu quero você no final de semana, que nós vamos ter que trabalhar final de semana. Eu quero que você cuidando do teu pessoal aqui. Eu falei, onde é que eu assino? Ele falou, e mais? Eu nem pedi. Ele falou, você também está precisando de dinheiro. Eu falei, estou. Eu vou fazer um adiantamento. Eu falei, não é possível. Ele atrasava as medições que eu fazia, agora está dando adiantamento. E eu nem pedi. Aí ele fez um cheque lá, inacreditável. Eu estava ali em Jabaquara, que a empresa era lá, eu olhava para o céu, eu via se cair algum avião, né? Porque eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Fui no banco, peguei o dinheiro, botei na bolsa, falei, Rosinha. Liguei para ela, estava lá em Londrina, desce para Florianópolis. Os milagres começaram a acontecer, Rosinha. Está mudando as coisas. Descemos para Florianópolis, passamos um Natal bem gostoso. Em janeiro, eu já tinha comunhão com esse Deus. Eu conversava com Ele. E um dia eu cheguei para Ele e falei assim, Senhor, eu sou engenheiro eletricista, mas o meu hobby é cozinhar, eu gosto de cozinhar. E eu queria fazer um negócio que era fazer costela para mais de 1000 pessoas. E eu faço uma costela muito gostosa, que ela fica saborosa, crocante, macia, deliciosa, e tudo igual. Então eu falei, eu vou fazer aqui em Florianópolis costela para 1000 pessoas. Mas eu falei, Senhor, eu gosto de fazer comida, mas tem a firma de engenharia, mas eu gostaria que o Senhor me desse um negócio novo, que eu não tivesse nenhum funcionário. Esse é meu pedido, não é porque eu não gosto de gente nem funcionários, mas eu tinha um pouco de trauma, porque na minha empresa já haviam passado 2.500 funcionários, na empresa de engenharia. E quem tem funcionário, na minha área mais conflitante, que é a área de serviço, é muito difícil. E eu falei, Senhor, eu queria uma empresa, mas tem a firma de engenharia, e eu queria fazer esse negócio de comida. E o Senhor respondeu para mim assim, a firma de engenharia cuido eu. A alimentação é para mim. E você trabalhe. Eu falei, bom, se a firma de engenharia cuida dele, eu não viajo mais. E aí, ele falou, como a alimentação é para ele, quando eu fizer, eu vou fazer para ele. E, nesse tempo, um primo meu queria fazer loteamentos lá em Santa Catarina, eu comecei a ver áreas para loteamentos. Eu comecei a mexer. Passados 15 dias, eu tinha que fazer a medição, mas eu fiquei 2 semanas sem ir a São Paulo consecutivas. Aí eu falei, não vou nem ligar, eu vou mandar a medição. Né, vi e-mail, mandei a medição das obras, e aí ele pagou. Eu fiquei quieto. Passou 15 dias, eu falei, agora acho que eu vou, né? Porque faz 4 finais de semana que eu não vou. Aí eu liguei e falei, olha, tudo bem. Eu vou esse final de semana para fazer a medição. Ele falou, não vem não, que depois que você parou de vir aqui, a coisa melhorou muito. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei assim e deixei. E assim foi. Eu fiz a obra inteira com 1/3 dos funcionários previstos e ganhei muito dinheiro. E as coisas começaram a acontecer. E assim foi com todas as outras obras. Eu nunca mais viajei por essa empresa. Pela minha empresa,
E quando deu? Eu comprei a empresa em 18 pagamentos, vocês lembram disso? Quando eu vendia em junho de 2004, quando venceu a última parcela dessa empresa que eu recomprei, naquela noite o Senhor vem falar comigo e diz assim: acabou a engenharia na sua vida. Eu falei: como assim? Eu vou viver de quê? Ele falou: problema meu. Aí vocês devem pensar, eu sou engenheiro, eu fiz curso de eletrônica, engenharia elétrica, mais de 20 e poucos anos na área de instalações, uma empresa, funcionários. Quanto tempo eu decidi para deixar a empresa, né? Um mês, uma semana, um ano. Naquela noite, eu falei: Rosinha, acabou. Porque eu conhecia aquela voz. Liguei para os meus funcionários no outro dia, vendi a empresa para eles não me pagaram até hoje, mas já está perdoado também. Eu ajudei eles durante 2 anos e meio, e a empresa existe até hoje, estão trabalhando. E aí nascia a nossa loteadora. E não tinha nenhum negócio, mas eu já sabia lidar com projeto, com obras. Eu aprendi uma profissão nova. E aí começaram a aparecer os negócios, a providência vinha, e negócio aqui, comecei a fazer alguns negócios em parceria com algumas pessoas. E hoje nós temos 2 loteadoras, uma consolidada, que a gente tem, um filial em São Paulo, uma loteadora em São Paulo, que Deus tem nos abençoado grandemente. Temos a outra loteadora que nós estamos hoje em obra com um empreendimento ali em Santa Catarina, mas estão aprovando mais 4. E está nascendo agora uma terceira empresa que nós estamos fazendo empreendimentos lá no Mato Grosso. Deus nos abençoou demais. Aquele homem que não tinha dinheiro para pagar nada, hoje nós somos empresários e Deus tem abençoado de uma maneira tremenda a nossa vida na área financeira. Quantos funcionários eu tenho hoje? Nenhum funcionário. Tudo é terceirizado, desde as contratações, as obras, tudo. Então, você fala: pô, mas você não dá emprego para ninguém? Dou emprego para muita gente. Todos os empreendimentos que eu faço, há engenheiros, arquitetos, pessoas contratadas, empresas. Então, também está acontecendo emprego. Estou gerando. E quando você faz um loteamento, você faz um condomínio, você agrega valor à cidade, você deixa a tua marca lá. Então, nós estamos indo bem ao ponto de eu chegar o ano passado. Falei: Senhor, eu quero parar, eu não preciso mais. Já está bom demais. Ele falou: você não tem essa prerrogativa. Você não decide sobre isso. Quem decide sou eu. Continue trabalhando. Então, tem projetos aí, nessa crise que nós estamos vivendo, é um momento tremendo para você começar a semear negócios, porque esse país vai crescer muito a partir de 2017. Notem que eu estou falando aqui. É hora de plantar para colher 2017. Mas eu quero voltar ao tempo agora e contar uma outra parte da história que é tremenda também. Lembra de janeiro, quando eu fiz aquela oração, né? E o Senhor, de fato, deu essa empresa nova, e eu comecei a trabalhar, essa loteadora. Mas, em março, a Rosinha, nós vamos de Londrina, uma amiga da Rosinha, liga para ela e convida ela para nós irmos no jantar da Donep. Eu não sabia nem quem era essa Donep, mas eles falaram para mim: Associação de Homens de Negócio. Eu falei: puxa vida, eu estou quebradinho aqui, né? Eu vou fazer negócio nesse... E convidou eu para um jantar igual esse aqui. E eu não sabia do que se tratava. Falei: vamos sim. E eu só deram o nome do diretor regional, da época, que era o Renato Benedetti, hoje está na Itália. E eu chego no jantar, eu perguntei o nome dele, fulano está ali. Aí eu fui falar: Renato, eu falei assim, eu disse para ele assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu nunca mais vou sair desse negócio. E, de fato, eu adentrei essa associação, as reuniões plenárias da de segunda-feira, eu não faltava mais, e aconteciam umas coisas tremendas, que naquela segunda-feira que eu ia, a gente fazia orações acerca de determinadas coisas, e acontecia.
e fazia a oração e acontecia. Eu achei que aquela segunda-feira, eu contava as horas, porque eu achei que só segunda-feira acontecia aquilo naquele lugar. Eu não tinha nenhum entendimento e eu queria ir naquela reunião e não parava mais. Fui num seminário da Donep, aí que a coisa, eu fiquei impressionado com as coisas que diziam aqueles empresários dos milagres. Eu falei, Rosinha, anota tudo aí que eu quero mais desse negócio, eu quero conhecer. E, de fato, me aprofundei. E comigo começou a acontecer algo diferente. As pessoas vinham falar comigo e pediam oração para a cura, e elas eram curadas. E assim começou, e eu começava a orar, e eu fiquei impressionado com aquela coisa. E, de fato, eu vou contar para vocês alguns fatos ocorridos. A primeira vez, cheguei assim, toda sexta-feira eu ia numa reunião de oração, onde eu só ia para interceder pelas pessoas, não ia pedir nada para mim. E estou lá, chega o meu pastor e diz assim, a filha da Márcia está na UTI, e tem algum médico aqui? Tem? Não? Tem um médico? Falência múltipla dos órgãos. Está com todos os equipamentos lá, e diz que só estava funcionando por equipamento, e diz que essa falência múltipla, diz que não tinha mais condições de voltar à situação normal. Então, segundo ele, a oração era para que a família fosse consolada acerca daquela adversidade. E eu, na minha ingenuidade, eu estou ali, eu fecho os olhos e começo a orar, e eu tinha ouvido que Deus tinha ressuscitado o morto de 4 dias, eu falei, para tirar uma moça da UTI é fácil, né? E a minha fé bem novinha, mas uma fé forte, eu ali orando, eu falei, Senhor, visita essa moça agora, essa menina na UTI, e retira ela, cura ela, sara ela. E, de repente, eu de olhos fechados, eu vi a cena, e Jesus entra naquele quarto, eu vejo ele pega, vai até onde está a mesa, e ele começa a fazer assim, em cima da menina, e fala para mim, Júlio César, ela já está curada. E ele sai assim e vai embora e some. Eu falo, nossa, fiquei numa felicidade, e começo a sorrir e agradecer a Deus, e todo mundo ali ainda estava naquela oração para que a mãe... E eu falei, pastor, a menina está curada. Eu falei, eu vi Jesus. Eu falei, não, meu filho, não é bem assim. Eu falei, mas eu vi. Ela está curada. Fui para casa, contei para a Rosinha, aconteceu assim, assim. Isso era uma sexta-feira. E aquilo ficou assim no meu coração. Eu falei, eu preciso ir atrás dessa menina, ver o que aconteceu. Aí, domingo de manhã, eu vou lá, eu disse, pastor, eu quero saber como é que está aquela moça. Ele falou, nem te conta. Eu falei, conta. Naquela hora que nós estávamos orando, ela levantou, saiu da UTI, já está no quarto sem mais nada. Foi curada. Então, foi uma experiência muito bonita que mudou a minha história dali para frente. Isso começou e teve aí, são vários, se eu ficar aqui falando sobre milagres, eu vou ter que pedir a licença para ele para ficar alguns dias aqui falando. Tamanho. Mas eu vou contar mais 3 para vocês. Eu estive aqui, faz uns 3, 4 anos, eu tive uma cidade perto de Erechim, que chama Erval, eu não sei se é Erval Velho ou Erval Grande, é uma cidadezinha perto, 50 quilômetros de Erechim. Eu sei que chama Erval, não sei se é Erval Velho ou Erval Grande. Fui fazer um jantar. E nesse jantar, igual que está acontecendo aqui, eu, no final, eu me coloquei à disposição para orar pelas pessoas, e assim eu faço. E veio uma menina, que ela tinha os seus 17, 18 anos, ela puxou o braço assim, e ela estava com um tumor aqui na posição do pulso, um redondo, com 2 centímetros de altura, uma coisa rosada, assim, quase que explodindo, muito, muito feio. E no braço, assim, mais 7 centímetros por 2 de largura, por 2 de altura também, outro tumor. E saindo para fora uma coisa, ela falou para mim assim, eu vou fazer uma cirurgia para retirar esses tumores. E eu falei para ela, você crê que Jesus pode te curar? Hoje, aqui, agora? Ela não respondeu. Aí eu conversei com ela acerca de algumas coisas e comecei a orar.
Eu sou engenheiro eletricista. E parece loucura, mas eu comecei a orar para aquela moça, ela fechou aqui assim, estava aí a Rosinha sentada, e eu comecei a conversar com aquele caroço, com aqueles 2 caroços. E eu falava, caroço, acabou seu tempo aí. Caroço, saia desse braço, no nome de Jesus. Eu repreendo agora, saia desse braço, no nome de Jesus. De repente eu parei, eu botei a mão na testa dela e falei, você está curada no nome de Jesus. Ela puxou assim a blusa, sumiu os caroços, voltou a cor do braço, e a Rosinha deu um pulo para trás. Tamanha foi um milagre. E ela fazia assim, eu falei, você está procurando seu caroço? A cor voltou do braço normal, e ela foi curada na hora. Foi tremendo, uma experiência maravilhosa que aconteceu. Orar pelos outros é fácil. E a gente tem visto bastantes milagres, né? Mas quando a doença entra na sua casa, aí a coisa fica complicada, não é verdade? E a coisa de 3 anos, né, fofinha? Quando? 5 anos, esqueço, parece que foi ontem. A Rosinha começa a sentir problemas assim no seio, e ela vai fazer uma cirurgia plástica, achando que esse era o problema. E vai fazer a cirurgia plástica, cirurgião plástico, ela deixa ela no hospital e vou trabalhar. Mas quando um médico liga para você, no meio de uma cirurgia, dizendo que tem um problema, a coisa não é muito boa. E esse médico me liga e fala, Júlio César, estou com um problema aqui. Nós abrimos e tem um tumor grande, e eu vou ter que fechar, não vou fazer nada, só vamos tirar um pedaço para fazer uma biópsia. E, de fato, tiraram, e a Rosinha estava com câncer. E aí vem aquela confusão, e vai para aquela médica oncologista, né? E vai fazer isso, e tratamento, e quimioterapia, aquelas coisas que vocês, quem já experimentou, sabe que não é fácil. Eu falei, não, Rosinha, vamos para casa, nós temos um Deus que cura, que sara. Vamos para casa, impus as mãos sobre ela, repreendi aquele espírito de enfermidade que estava sobre ela, e esse espírito saiu daquele corpo, e só ficou lá o caroço. Eu falei, você está curado. Foi fazer de novo o exame, o caroço estava lá, mas já estava morto, sem o câncer. Mas ficou o caroço, aquele troço duro, né? Aí eu falei, não, Rosinha, vamos orar a Deus, para que retire o caroço. Oramos. Eu dizia, caroço, sai desse peito, no nome de Jesus. Em 30 dias, sumiu o caroço. Ela está aí do jeito que vocês estão vendo, sem nada. Agora eu vou contar acerca, esse é o pior de todos, quando acontece com você. E, de fato, o ano passado, exatamente no dia 15 de março, era um domingo, eu começo a passar mal, dor no peito, e não foi um domingo muito bom. Na segunda-feira eu vou trabalhar, piora, eu começo a sentir um mal-estar muito grande, dor no peito. E a nossa reunião da Donep, eu sou presidente do capítulo, é 8 horas da noite, eu falei, Rosinha, vamos passar no Angelone, vamos comer alguma coisa e vamos para a reunião. Fomos lá, comecei a passar mal, suar frio, eu falei, leve eu para casa que eu estou muito mal. Avisei o pessoal que orasse por mim, porque eu estava passando mal e não iria na reunião, eu não falto na reunião. Fomos para casa, eu sentei no sofá de casa, piorou a coisa, e eu tenho aquele medidor, né, de pressão, aquilo estava para cima, para baixo, uma coisa terrível. Ligamos para o nosso cunhado, ele é médico, ele é neurologista, mas ele falou, nós passamos as informações e falou, você infartou. E, de fato, eu havia infartado. E ele falou, estou chamando uma ambulância para levar você no hospital. E eu comecei a sucumbir, e, de fato, eu já ia morrer, porque foi muito grave esse infarto. E eu falei para a Rosinha, Rosinha, repreende essa enfermidade, porque eu estou morrendo.
Eu senti, é muito fácil morrer, gente, é simples, ainda mais com um ataque do coração. Você sente tanta fraqueza, tanta insuficiência, que você se solta para a morte. Repreenda essa enfermidade. Aí ela falou para mim assim, mas você falou que não ia morrer, porque eu sempre brinco com ela, que eu falo assim, os anos de Júlio César foram 124 anos. Ela falou, você falou que vai viver 124. Eu falei, moço, eu estou morrendo, ora, repreende. Eu morrendo ali, nós estávamos. Aí ela começou a orar. Eu falei, repreende. Ela começou a orar, repreendeu aquele espírito de enfermidade. E começou a orar, eu comecei a melhorar. Fiquei bom. Meu cunhado, vai para o hospital, você está infartado. Eu falei, vou nada, eu estou curado já, Jesus me curou. E aí eu fiquei bom, e não deu mais nada. Depois eu botei o equipamento, voltou ao normal, larguei mão, mas a família pegando meu pé para mim fazer aqueles exames. Eu enrolei isso pelo menos 2 meses, mas depois eu fui fazer. Fiz um check-up e deu tudo normal. Mas não acabou por aí. Em julho, foi em 2015, né? Em julho desse ano, 2015, eu vou para a Convenção Internacional da Adonep. Quem estava em 2015 na convenção? Tem alguém que estava aqui? Então, vou lembrar desse acontecimento. Na sexta-feira de manhã, eu sou diretor regional e tem um espaço lá na frente para a gente ficar. Até a 7ª fileira ali, a gente fica ali. E eu estava ali na rosinha, e veio um preletor e deu a palavra. Quando foi meio-dia, ele parou e pediu que todo mundo ficasse de pé. Nós estávamos em 7.000 pessoas ali no HSBC Mal. E levantamos, ele fala, vou fazer uma oração. De repente ele fala, não, Jesus está dizendo alguma coisa para mim aqui. E ele aponta para o meu lado e fala, você aí, na 7ª fileira, você aí, aponta para o meu lado. Eu não fiquei quieto, não me mexi. Ele falou, você aí, as câmeras já vieram, já botaram, porque é tudo filmado, e filmaram. Você tá de paletó cinza, eu estava com blazer cinza. Eu fiz assim com o dedinho, né, pensando, é você mesmo. Você, no dia 15 de março, você passou mal. No dia 16 de março, você infartou, e você estava marcado para morrer. E o Senhor Jesus curou você. E hoje, o Geraldo, chamou o Geraldo Magela, vai lá do lado dele. Eis que o Senhor está vendo um médico ao seu lado. Abraça ele, Geraldo. E o Senhor está te dando hoje um coração novo. Fechou a Bíblia e foi embora. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus. Que muitos conhecem de ouvir falar. Mas Ele quer ter essa comunhão, esse relacionamento. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. No reino de Deus, tem que haver convergência de atitude. O Senhor Jesus já fez tudo por nós, mas nós temos que ir ao encontro dEle. Ele fala assim, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você tem que ir. Ele fala, clama por mim e te responder-te-ei. Eu não sabia, mas naquele dia, eu estava orando e fui ao encontro dele de todo o meu coração. Eu falei, fala comigo. E ele veio e respondeu. E de fato está se cumprindo em mim aquela profecia que dizia que nós íamos para o mundo. Nós vamos sair para o mundo, é a Rosinha, levando a palavra de Deus e fazendo sinais e prodígios em seu nome. Tem uma palavra na Bíblia que está no Salmo 139. Você lembra da caneta de ouro na minha cabeça? Que ele ia escrever a minha história? Lá na Bíblia diz que nós éramos substância ainda informe, nem existíamos ainda, mas todos os nossos dias já estavam escritos e determinados. Um dia, antes da fundação do mundo, teve uma reunião no céu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo escreveu a minha e a sua história. E é uma história de sucesso. Um dia eu acordei na minha vida e tirei a caneta da mão dele e comecei eu a escrever a minha história. Uma tragédia, uma história cheia de problemas.
E naquele dia que eu tive o encontro com ele, eu devolvi a caneta para ele. Hoje eu não quero saber de agenda, de negócio, ele que me traz tudo. Esse dia de hoje que vocês estão aqui, é um dia marcado nos céus, para que vocês estivessem aqui. E aqui vocês estão vendo um homem de Deus, que veio amando dele, para estar aqui, falando as coisas que ele tem feito na minha vida, mas ele quer fazer na sua também. Esse dia 11, o meu foi dia 3 de dezembro de 2002. Esse dia 11 pode ser o dia mais importante da sua vida, mas se você tomar uma decisão, porque precisa tomar uma decisão. Jesus é um gentleman. Ele chega e diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você me ouvir, abrir a porta, me convidar para entrar, eu entrarei e cearei contigo. Nós convidamos várias pessoas para jantar, mas para cear só os íntimos, com muita comunhão. E Jesus quer ser teu íntimo, quer ser teu amigo, Ele quer ser o teu ajudador, Ele quer mudar a tua história. E eu vim aqui hoje para que você tenha essa oportunidade. E eu queria orar por você, mas eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui, que nós vamos fazer uma oração. E essa oração vai mudar a sua vida. Sai do teu lugar e vem aqui. Nós temos espaço para todo mundo, pode vir. Sai do teu lugar e vem aqui. É Jesus que está te chamando, não é eu. Sai do seu lugar e vem aqui. Não relute, amado irmão, amada irmã. Esse é um dia santo na presença do Senhor. Vem mais para cá. É um dia santo na presença do Senhor. Venham. Podem vir. Não relutem. É Jesus quem está te chamando. Venham. Esse é um dia santo marcado antes da fundação do mundo, para que vocês estivessem aqui. Venham. Eu gostaria que vocês fizessem uma oração, repetissem comigo. Lá na palavra de Deus diz, se é uma condicionante, não é? Se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador, serás salvo. Essa oração é que faz a diferença entre ser criatura e filho de Deus. Filho de Deus é ter todas as benesses, as promessas, quase 8.000 promessas para a sua vida. E você ter acesso ao Pai e falar, Jesus, Ele fala, o que foi, filha? O que foi, filho? Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e repetissem essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço o teu perdão e a tua misericórdia. Eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Senhor, Pai, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Vocês não estão entendendo, mas nesse exato momento, os seus nomes foram arrolados no livro da vida. Já começa uma transformação nos seus negócios, nas suas vidas, nas suas casas. Vocês não têm ideia. Porque o Senhor Jesus não veio trazer uma religião. Ele veio trazer um Estado de Direito, um reino. E agora, a vida de vocês é problema dele. E ele vai cuidar de vocês. Como vocês cuidam dos seus filhos? Então vai haver uma mudança tremenda. E eu vou fazer uma oração agora, para retirar pessoas que não devem estar no meio de vocês, que o mal está em pessoas, situações, limpar suas empresas, suas casas, trazer seus filhos a uma santidade, porque hoje que vocês fizeram, essa posição de vocês hoje, vai abençoar a geração de vocês por toda a eternidade. Ninguém mais vai se perder. E aqueles que estão perdidos, o Senhor vai resgatá-los e trazê-los à sua presença. Fechem os seus olhos, eu vou olhar por vocês. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Santidade, honra, império, majestade, santidade, glória e poder. Eis que nós estamos aqui na tua presença, Pai, nesse dia glorioso, onde teu nome foi glorificado. E eu lhe peço em nome de Jesus, retira do meio desse teu povo, nesse dia outrora marcado nos céus, para que se fosse dito hoje acerca do teu reino, eu lhe peço, tira essas pessoas dos seus meios, toda e qualquer situação adversa, retira do meio deles, todo poste ídolo levantado, tudo aquilo que tem trazido confusão em suas casas, saia no nome de Jesus. Limpa suas empresas, retira os impedimentos para que eles possam receber aquilo que está para receber. Muda documentos, Pai, para que eles possam receber a vossa graça e benevolência. E eu lhe peço em nome de Jesus, santifica-os, coloque-os na tua presença. E lhe peço, descede a eles para buscá-lo a partir de hoje, como nunca fizeram, para conhecê-lo melhor. Isso faço no nome de Jesus e vos abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Fala, eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora se primeira vez que fizeram essa oração e confirmaram, eu quero cumprimentar e entregar um presente para vocês, tá? Mestre, eu preciso